Boa noite, queridos. É com muita alegria e gratidão a Deus que estamos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus. Eu quero dizer para você que eu louvo a Deus pela sua vida, que eu tenho orado por você, todos os que estão assistindo com muito carinho, em gratidão a Deus pela sua vida, que tem assistido, que tem nos apoiado, tenho recebido muitas palavras de apoio, de ânimo, de gratidão a Deus. Você que tem nos ajudado na divulgação da palavra do Senhor. Essa palavra que é viva e eficaz, essa palavra que não volta vazia. E nesse estudo maravilhoso sobre o Espírito Santo, queridos, eu tenho assim louvado a Deus por esta palavra, por esta meditação, porque tem abençoado tremendamente a minha vida e eu sei que essa palavra, ela tem tocado o seu coração, que Deus visite a sua casa, o seu lar, o seu ministério, a sua saúde, que Deus te dê saúde integral, que Deus te renove. Então vamos fazer uma breve oração para darmos início ao nosso estudo nessa noite. Pai Santo, eu te bendigo por estar aqui mais uma vez. Ó Deus amado, diante do Senhor, que o Senhor faça de mim, Pai, um instrumento para explanar, para ministrar a Tua palavra. Ó Espírito Santo, Tu és aquele que capacita, Tu és aquele que inspira, Tu és aquele que toca, Tu és aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Bendizemos o Teu nome, glorificamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Bendito é o sangue que Cristo verteu na cruz por nós. Visita cada lar, Pai, cada mente, cada coração e fala para o louvor da Tua glória. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, falar sobre a palavra de Deus é muito gratificante, é muito maravilhoso, é um alimento espiritual. Inclusive, eu estava vendo na semana passada um documentário e que esse documentário tocou tanto o meu coração. Hoje eu estava até na cozinha, o Espírito Santo ministrando, às vezes eu parava, anotava alguma coisa e Deus vem falando ao meu coração e eu gostaria de começar esse estudo bíblico compartilhando algumas coisas que o Espírito Santo colocou em meu coração. Eu estava falando que eu vi um documentário com meu esposo, né? Esse documentário mostrou, dentre outras coisas, a flor maior do mundo, a maior flor do mundo. E interessante é que essa maior flor do mundo, ela leva 10 anos para florescer. E depois que ela floresce, ela só fica viva 2 dias. Depois de 2 dias ela tomba, né? Ela murcha, ela morre. E isso ficou no meu coração, que eu falei assim, meu Deus, a natureza tem os mistérios, como é que Deus cria as coisas, né? Como é que Deus faz as coisas? E o Senhor falou ao meu coração o seguinte, é o que eu quero compartilhar com os irmãos. Que as flores ou plantas, elas precisam do cultivo para florescer. Então, quando nós falamos em florescer, vamos lembrar que Deus espera de nós o fruto do Espírito Santo. Então, para que a planta floresça, né? Para que as flores possam florescer verdadeiramente, a primeira coisa importante é que ela tenha a exposição ao sol necessária. Jesus é o sol da justiça. Então, se a palavra de Deus diz que nós também temos que ter uma vida frutífera, que nós possamos nos banhar, né? Nos apresentar, nos derramar diante de Jesus, que é o sol da justiça. Você já parou para pensar do que seria o mundo sem o sol? Do que seria a vida sem o sol? Não existiria vida, né, amados? Assim é Jesus na nossa vida. Jesus é a vida. Jesus é a razão da nossa existência. E Deus nos criou para o louvor da glória da sua graça. O Sol mantém os planetas nas suas órbitas. E o Senhor também, queridos, é aquele que nos mantém e nos sustenta. Jesus, como o sol da justiça, ele é a luz que traz o conhecimento, ilumina a nossa mente. Ele é o calor que nos aquece com o seu amor. E ele é o brilho, né? A beleza da nossa existência, a verdadeira alegria da nossa existência está em Cristo. A planta, para florescer, para ela crescer saudável, né? Se ela é uma espécie que floresce, nem todas as espécies florescem, ela precisa também de um componente
essencial, que é vital, que é a água. Aliás, Deus tem falado muito ao meu coração sobre a água. Mais adiante nós faremos um estudo falando da água, do Espírito Santo e a água. Então veja bem, para que haja vida e para que haja, inclusive quando a criança vai nascer, a bolsa da água da mãe, ela se rompe, né? A água está na vida, a água está na essência da vida, está na sobrevivência, né? Uma pessoa sem água, ela não sobrevive. E a água, amados, é um dos símbolos do Espírito Santo, representando o quê? A vida espiritual, o novo nascimento, lembrando que nós somos batizados nas águas. Olha que coisa maravilhosa. E é também, a água, ela age como um agente o quê? De purificação e renovação. Às vezes quando a gente está cansado, né? Suado, precisa de um descanso. Antes desse descanso, é normal que a pessoa queira tomar um banho, né? Porque o banho, ele é renovador. Que nessa noite nós possamos estar sendo banhados pelo Espírito Santo, renovados. Que a nossa sede e fome, quer seja de justiça, quer seja de cura, de libertação, nós possamos receber essa água viva do Espírito Santo, nos renovando, nos fortalecendo, fazendo com que nossa vida se torne frutífera. Então nós vemos que nós precisamos do sol, a planta precisa do sol, nós precisamos do sol da justiça, que é Jesus. A planta precisa da água, nós precisamos da água, símbolo da água, que representa um dos símbolos, né? O Espírito Santo. E a planta precisa também do quê? Dos nutrientes. Os nutrientes, a planta precisa de potássio, ela precisa de cálcio, ela precisa de nitrogênio e outros nutrientes. Quando a gente fala em nutrientes, me faz lembrar, sabe o quê? Como Deus alimentou o seu povo no deserto, dando a eles o maná. O maná é um mistério tão grande de Deus, porque no maná, ele tinha todos os nutrientes para que o povo tivesse o quê? Uma vida saudável, uma vida forte, tivesse uma boa alimentação. Ali Deus colocou todos os nutrientes. E levando isso para o entendimento, né? A meditação espiritual, nós vemos que temos na palavra de Deus, na Bíblia, todos os nutrientes para que nós tenhamos uma vida frutífera, para que nós tenhamos uma vida saudável. Na Bíblia nós encontramos a vitamina A do amor, B da bondade, P do perdão, M da misericórdia e por aí vai, L da longanimidade. Nós encontramos os nutrientes na Bíblia, na palavra de Deus. Ah, queridos, como quando a gente fala assim em alimento, como está o seu apetite espiritual, né? Como está a sua fome espiritual. A palavra de Deus é tão poderosa, que ela muda o nosso padrão de pensamento. Olha só, a pessoa tinha um padrão de pensamento, agora ela tem outro padrão de pensamento, porque a palavra de Deus vem assim, debaixo do sol da justiça, habitando em nós, o seu Espírito, a água viva, ele vai moldando a nossa mente, o nosso temperamento, o nosso caráter, vai nos moldando, nos libertando, nos transformando. Então, amados, a palavra de Deus é tão poderosa que muda o nosso padrão de pensamento. Os pensamentos geram o quê? As nossas emoções. Como você está se sentindo, meu irmão? Qual é o padrão de pensamento que você tem tido? Porque a palavra de Deus diz assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Tem pessoas, olha, há uma tendência, por causa da queda, que o nosso pensamento sempre busca aquilo que é pior. O que é pior é que marca. O que é pior é que fica aquele pensamento, né, batendo ali na nossa mente. Então, que nós possamos ser lavados pela palavra, alimentados pela palavra, purificados pela palavra, para que a nossa mente busque o quê? Busque a Jesus, busque a alegria da salvação, busque um propósito existencial, porque Deus nos criou para o quê? Deus nos criou para o louvor da glória da sua graça, que nós venhamos ter esse entendimento, esse florescer para Deus, né? Uma vida que floresce para o Senhor, uma vida alinhada com os princípios, o padrão bíblico de Deus para nós.
Então, inclusive, o próprio Deus, eu gostaria de ler com os irmãos, o próprio Deus fala, eu acho tão lindo isso, irmãos, é tremendo. Lá em Jeremias, no capítulo 31, Jeremias capítulo 31, versículo 33, diz assim, ó: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ah, queridos, que coisa belíssima. E esse texto tem um paralelo lá em Hebreus, no capítulo 8, versículo 10, que diz assim, ó: esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Veja bem, na antiga aliança, né? A lei era principalmente exterior, porque as pessoas tinham que observar o quê? As leis, né? As leis que o Senhor deu a Moisés. Os princípios de Deus escritos ali nas tábuas, né? Os 10 mandamentos. Mas a partir da nova aliança em Cristo Jesus, queridos, essa lei, além do Senhor nos dar a Bíblia com toda a instrução, né? Com toda a revelação, ele imprime, ele grava no nosso coração, na nossa mente, a sua palavra. Essa lei é impressa em nós. Olha que coisa maravilhosa, amados. Agora, lembrando que essa lei de Deus, né, que a palavra de Deus, a nossa carne, ela tem que se converter todos os dias. Então, haverá o quê? Uma batalha entre o que eu conheço de Deus, o que o Espírito Santo está fazendo na minha vida e a minha carnalidade. Mas lembrando que em Cristo nós somos mais do que vencedores. À medida em que eu vou dando lugar à presença do Espírito Santo, à transformação, à obra transformadora, libertadora do Espírito Santo, eu vou mudando na minha essência. Então a carne vai sendo mortificada e eu vou dando lugar ao quê? Ao Espírito Santo de Deus. Ah, queridos, isso é tão maravilhoso, essa mudança, essa transformação. Porque, inclusive, me veio até ao coração aquele louvor, nasceste de novo, andas já com Deus. Eu penso assim, que uma pessoa que se desvia, ela nunca se converteu de verdade. Porque quando uma semente, assim, Deus fala muito comigo, assim, usando a natureza. Às vezes eu estou olhando assim da minha janela, estou vendo uma árvore, estou vendo o céu, estou vendo uma ave, né? Teve um dia que apareceu até um gavião em frente à minha janela, eu até tirei foto dele e falei, meu Deus, um gavião. As pombas sumiram porque apareceu o gavião. Depois ele foi embora, elas voltaram. É muito interessante. Mas voltando aqui ao que eu estava falando, que Deus fala comigo muito através da natureza, quando a semente morre, e eu já falei isso anteriormente em outros vídeos, ela não deixa de existir, ela é transformada. Por isso que é morte, porque ela não vai voltar a ser o que ela era. Então, quando eu realmente me converto, quando Jesus passa a ser a minha razão de existir, eu não posso, aquela minha natureza, ela está num processo de transformação. O plano de Deus é que nós venhamos a frutificar. E como Deus é longânimo, amados. Eu hoje até assim, pensando nisso, eu até assim me emocionei bastante, eu chorei, porque eu pensei assim, Senhor, é uma planta, a maior flor do mundo, ela leva 10 anos para florescer. E Deus me mostrava coisas na minha vida que Ele esperou quase 40 anos. Olha só, irmãos. Eu falei, meu Deus, Ele me mostrou isso com tanta clareza, eu fiquei tão assim, falei, meu Deus, como o Senhor é bondoso, como o Senhor é misericordioso. Porque orar, eu sempre, graças a Deus, aprendi a orar e gosto de orar. Mas, amados, só recentemente, o Espírito, assim, ele atua tão grandemente no meu interior, que eu, quando oro, eu choro pelo órfão.
Eu choro pela viúva, eu choro pelo lutado. São experiências novas que o Senhor vai nos concedendo, a gente vai começando a sentir as aflições de Cristo. E você já não está chorando por causa do seu problema, da sua vida, das suas dificuldades. A gente começa a ter uma compaixão, é uma obra do Espírito Santo, é uma coisa muito espiritual. Orar por aqueles que estão se desviando, por pessoas que estão na igreja, mas não se convertem. Isso é participar das aflições de Cristo. E é uma obra que só o Espírito Santo. E Deus estava me mostrando quanto tempo eu esperei para que você tivesse esse quebrantamento. E Deus vai nos quebrando. E eu estou no processo, você está no processo, mas nós queremos. Queremos que se cumpra em nós esse florescer do Espírito que Deus espera de cada um de nós. Uma vida, quanto tempo Deus tem esperado, meu irmão, para que nós venhamos a aprender a ter mais domínio próprio. Às vezes a gente fala assim, meu Deus, 10 anos por uma planta. Minha mãe tem um cacto, que esse cacto custou muito para florescer. Quando ele floresceu, a minha irmã até tirou foto, mandou para mim. Amados, ele floresce, é uma energia tão grande, é um processo tão intenso, que quando ele floresce, ele morre. Olha só. Mas ao florescer, ali também está o quê? A vida. Ali está, né? Tudo que a planta precisa para a espécie se perpetuar, para a espécie continuar. Até essa maior planta do mundo que nós vimos, ela, quando ela floresceu, está ali todos aqueles pólen, aquelas, sabe? Todo aquele material necessário para que outras espécies venham. Aí vem os insetos, aí faz, né? Todo aquele trabalho e aquela espécie vai perdurar. Ah, queridos, quando nós frutificamos no Espírito, sabe o que acontece? Eu vou ser um instrumento de Deus para que outras vidas se convertam. Eu vou ser um instrumento do Espírito Santo para que o meu testemunho alcance corações. Para que eu possa mostrar às pessoas que não há um projeto de vida mais lindo e mais glorioso do que viver para Deus, do que viver para o louvor da sua glória. Às vezes a pessoa sabe que está errada, sabe que aquela atitude, aquela escolha é contrária ao que Deus quer, mas ela insiste naquele erro. Aí vem o quê? O outro princípio de Deus, o próprio Deus estabeleceu isso. O princípio o quê? Da semeadura e da colheita. Nossas atitudes, nossas escolhas, o nosso posicionamento terá colheita. E amados, não há nada mais precioso, mais glorioso, mais belo do que viver para Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então veja bem, na antiga aliança, a lei, ela era principalmente exterior. Ele sabia que tinha que fazer, sabia das consequências, aí veio toda aquela normatização e tal, mas ali o que Deus estabeleceu com a nova aliança através do verbo que se fez carne, Jesus, né? Ele encarnou por obra do Espírito Santo, nós vimos isso na semana passada, e através da sua obra de morte de cruz, aleluia, queridos, através da salvação em Cristo Jesus, e ele disse que não nos deixaria órfãos, mas enviou o Espírito Santo, ou seja, agora ele não está somente entre os seus discípulos, ele está habitando, porque nós também somos discípulos de Jesus. Nós somos a igreja amada, aquela que ele voltará para buscar com poder e grande glória. Então, através da ação do Espírito Santo, ele vai imprimindo na nossa mente, ele vai mudando a nossa mente, ele vai aperfeiçoando, aleluia, o nosso caráter, vai moldando, vai lapidando. E o que resulta, querido? Resulta que nos leva a um conhecimento íntimo, a um relacionamento verdadeiro com Deus. Como está o seu relacionamento com Deus, meu irmão? Como é que está a sua vida com Deus? Eu me lembro de uma pessoa que ele era um conferencista e ele viajava para vários países no mundo e sentou ali uma irmãzinha ao lado dele, uma irmãzinha idosa, e falou para ele, né? Ele era um homem muito famoso, as pessoas já iam pedindo autógrafo, né?
quer tirar, se fosse nos dias de hoje, que essa experiência é antiga, ainda não tinha, né? Os celulares, mas estava logo tirando selfie, né? E ela falou para ele, como está o seu relacionamento com Deus? Ele levou um susto e falou, minha senhora, a senhora não me conhece? Eu sou conferencista. Olha, eu viajo, eu prego em vários países do mundo. Ela falou, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o que o Espírito Santo está me falando para lhe perguntar. Como está o seu relacionamento com Deus? E, amados, ele tentou resistir mais uma vez, mas na terceira vez ele não aguentou. As lágrimas vieram e ele disse, há muito tempo que eu já não sinto mais a presença de Deus. Minha irmã, ore por mim. Ore por mim, porque, amados, a beleza da nossa vida, a alegria de servir a Deus, é justamente o nosso relacionamento com Ele. Queira um relacionamento com o Senhor. À medida que nós nos relacionamos com Deus, é impossível você tomar banho de sol sem você sofrer os efeitos disso, né? Inclusive tem a ativa a melanina, a vitamina D, olha, se tomar sol demais pode até vir a queimar, não é isso? Mas não é o caso. O sol da justiça não é assim, quanto mais do sol da justiça, mais poder, mais renovo, mais direção, mais quebrantamento, mais alegria do Espírito Santo. Tem até bebês, né? Bebê que quando nasce dá uma doença, eu esqueci agora o nome, que tem que tomar o banho de sol para recuperar ali, né? A saúde. É Jesus quem nos dá a verdadeira saúde. E por isso ele pagou um alto preço. Que você esteja sendo tocado nessa hora, se você está com um problema aí emocional, uma tristeza, uma ansiedade, uma depressão, se você está se sentindo solitário, que às vezes solidão não é só estar sozinho, não. Às vezes você está no meio de um grupo grande, mas está se sentindo solitário, não está se sentindo encaixado no todo, não está se sentindo uma aceitação, uma liberdade, né? Seja renovado, seja agraciado pela presença de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E, amados, nós estamos falando da planta que floresceu depois de 10 anos. Vamos fazer uma meditação. Será que a minha vida tem sido frutífera para Deus? Inclusive, o fruto do Espírito, ele nasce na árvore da obediência a Deus. Você quer ver o poder de Deus, que às vezes a pessoa quer, né? Vamos falar sobre isso mais adiante, o fruto, né? Hoje é mais uma introdução, é algo que Deus colocou hoje no meu coração, já vinha trabalhando desde sábado para falar dessa experiência, do que Ele colocou no meu coração desse documentário, dessa planta. E Deus falava assim também, tem aqueles que nem florescem, tem aqueles que morrem sem florescer, sem frutificar, tem aqueles que nem se preocupam em florescer. É aquela acomodação, eu nasci assim, né? O crente Gabriela, né? Vou crescer assim, vou ser sempre assim. Mas eu sou assim mesmo. Queridos, numa obra que Jesus, o carpinteiro de Nazaré, não possa realizar, talhar, transformar na nossa vida, na nossa essência. E o fruto do Espírito Santo, que fala lá em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 22, você poderá ler depois, né? São 9 itens que são citados ali. Então, é como aquela tangerina ou laranja com aqueles 9 gomos, né? Queridos, quanto mais eu me dedico a ter uma vida de obediência, uma vida de consagração, mais eu terei uma vida frutífera, lembrando que dentro do fruto, né, tem a semente, e é aquela semente que vai fazer o quê? Com que a espécie continue. Será que eu tenho me preocupado em deixar um legado, em ser um instrumento de Deus para que outras pessoas conheçam a Jesus através da minha vida, através da minha existência? Senhor, tira de mim os carrapichos, tira de mim aquilo que não provém do Senhor, pensamentos que só são pensamentos de mágoa, de ressentimento. Às vezes a pessoa vai lá no passado pegar uma coisa ocorrida para trazer para o presente, em vez de viver esse presente, em olhar para o futuro, né?
É como Paulo disse, prossigo para o alvo, né? Vamos pegar esse exemplo, né? O alvo é Cristo. Qual é o meu modelo de vida? O meu modelo de vida é Cristo. Ele é o perfeito, eu não sou perfeita, né? Às vezes a pessoa pensa assim, o pastor, a missionária, o bispo é perfeito. Não, amado, nós estamos no processo. Nós estamos nas mãos do Senhor, Ele é o oleiro. Nós somos o vaso de barro. Faz da minha vontade a tua vontade, Senhor. Faz de mim o que o Senhor quiser fazer. E uma coisa também, amados, a gente se distrai com muita facilidade. Já reparou? A pessoa às vezes está no culto aí, está ouvindo uma mensagem, daqui a pouco a mente está em outro lugar. Está lendo a Bíblia, ouve o sono, a mente quer fugir. Cuidado com as distrações. Cuidado com aquilo que você está repousando os seus olhos, colocando o seu coração, abrindo os seus ouvidos. Cuidado com isso, meu irmão. Cuidado com isso. Então, veja bem, nós precisamos, para ter uma vida espiritual frutífera, nós precisamos, e eu já falei isso, o grande perigo, igreja sem Jesus Cristo no centro, o grande perigo, vida sem Deus. Amados, que grande perigo, vida sem Deus. A verdadeira religião que pode levar o homem, religar o homem a Deus de verdade é Jesus Cristo. E eu tenho que ter uma vida onde eu dê lugar à presença do Espírito Santo, porque hoje nós somos o quê? O tabernáculo vivo de Deus. Habita em nós o Espírito Santo de Deus. Então veja bem, a todo tempo, né, o Espírito Santo está fazendo o quê? Ele está nos regando. Sabe aquele jardineiro, né, que cuida do jardim? A igreja é o jardim de Deus. Jesus é o jardineiro e ele usa o Espírito Santo para nos moldar, para nos alimentar. Às vezes a planta está caidinha, o jardineiro escora ela, né? Às vezes ela está assim precisando de mais água, ele vai o quê? Ele vai regar aquela planta, ele vai nutrir, né? Com os nutrientes, colocar os fertilizantes. E, amado, uma coisa também importante que o jardineiro faz, né? O agricultor faz, é a poda. Muitas vezes ele vai ter que fazer, mas até para podar, ele é tão... Quem entende sabe como podar. Deus sabe que tem o que é necessário ser podado na nossa vida. Deixa ele podar, amados. Deixa a sua vida nas mãos do Senhor. Pede direção, pede sabedoria. Inclusive quando a flor, o correto é só tirar a flor. Por isso que às vezes eu fico com pena quando vejo assim, muitas flores cortadas, né? Porque a flor, ela só deve ser tirada. Tem aquelas flores ornamentais, isso é normal, é belo, né? Mas o ideal é que a flor seja cortada quando ela seca, porque ela já está o quê? Ela já cumpriu o seu papel de maturidade e as vidas que são geradas através daquela polinização, a partir daquela planta, né? Nem sei se o termo certo é esse, mas tudo que é necessário ali para que a espécie perdure está sendo derramado ali através daquela flor, das sementes ali que é gerada, ou o fruto, né? Dependendo ali da espécie. Então, queridos, que o Senhor, o nosso Deus, que está aguardando pacientemente que nós sejamos maduros, que nós possamos alcançar a maturidade espiritual. Eu me lembro até de um irmão, pastor, depois ele foi consagrado pastor, que ele orava sempre assim, meu Deus, faz de mim crente maduro, meu Deus, faz de mim... E eu achava assim isso bonito, sabe? Eu fui entendendo, né? Que ele queria. Peça a Deus, vamos pedir a Deus por nós, né? Ninguém tem a estatura de varão perfeito, mas Jesus é o varão perfeito. Vamos pedir ao Senhor que nos dê essa capacitação de ser maduro e alcançando essa maturidade que é progressiva, não é perfeição que eu estou falando, a perfeição só temos em Jesus Cristo, nós possamos ser frutíferos, né? Você sabe que uma árvore frutífera, ela traz sombra, né? Ela ameniza o clima, né? Aí você vai chegar num lugar, você vai amenizar aquele clima. Você vai ser um porta-voz da paz. Você vai ser um porta-voz do amor.
Você, eu seremos, né? Pessoas longânimas, pessoas benignas. Olha que coisa linda. E um dos gomos do fruto do Espírito Santo é a alegria. Você tem tido alegria em viver? Que a sua alegria seja contagiante, né? Que a sua alegria seja constante. Me lembrei até agora de uma amiga muito querida, Diaconisa Cidália, que fez 90 anos, e uma das características que todo mundo fala na vida dela é justamente, ela fez 90 anos, é uma pessoa que exala essa alegria, exala, aleluia, paz, que nós tenhamos paz, que nós tenhamos fidelidade a Deus, fidelidade para com o próximo, fidelidade para com a palavra de Deus. E amados, a maior diferença que existe entre duas pessoas, aí você, puxa, a maior diferença, um é branco, outro é preto, um é gordo, outro é magro, um é alto, outro é baixo, um é de uma nacionalidade, outro é de outra, um é culto, outro não é, ou um é, não sei, introvertido, outro é extrovertido. A maior diferença não é essa. A maior diferença entre duas pessoas, sabe qual é, meu amado? É se aquele que teme a Deus e aquele que não teme a Deus. As outras diferenças, a pessoa, se eles temem a Deus, ou eles vão, sabe? Não existe diferença. Deus não tem acepção de pessoas, Deus ama todos. Aliás, é a criatividade de Deus, né? Que fez, assim, tantas diferenças, mas todos têm a sua beleza, né? Todos têm beleza. Todos são belos aos olhos do Pai. A grande diferença é se eu temo a Deus e se eu não temo a Deus. A grande diferença é se o que eu ouço se torna a minha essência, se eu dou lugar ao Espírito Santo para que ele lance luz ao meu entendimento, para que eu venha absorver a palavra, essa palavra venha a ser impressa na minha mente e eu venha viver de acordo com os ensinamentos, com a obra transformadora do Espírito Santo de Deus. Porque, amados, tem médico que fuma, que se droga, infelizmente tem. Eu sei que é uma minoria, mas tem. Tem juiz e policiais que roubam. É uma minoria, mas tem. Tem psiquiatra que é desequilibrado. Eu sei que é uma minoria, mas tem. Eu estou dando exemplos assim, né? Extremos. Então tem pessoas que conhecem, eu me lembro de uma pessoa que eu conheci, eu fiquei assim tão chocada, que ele dizia que ele tinha tanto conhecimento da Bíblia, eu tenho tanto conhecimento da Bíblia, tanto conhecimento, primeiro ele fazendo auto-marketing, né? Que o pastor, quando prega, fica me olhando, sabe? Ele fica me olhando porque ele sabe que se ele falar alguma coisa, eu sei o que ele está falando. Eu falei, meu Deus, que coisa mais triste, né? Eu fiquei assim tão entristecida. Como é que uma pessoa, ela assim, né? Uma atitude dela está desafiando o pastor dela, que ele deveria ter, né? Somos todos iguais, amados, mas tem que ter um respeito mínimo, né? Um cuidado, né? Eu me apresentar como eu sou aquele que sabe tudo. Aliás, quem é sábio sabe que nada sabe. Que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E queridos, voltando, nós paramos na semana passada, eu fiz uma introdução, acabei me estendendo, mas foi o que Deus colocou no meu coração. Eu espero que você tenha recebido, eu espero que você e eu sejamos frutíferos aos olhos do Senhor. Vamos nos expor ao sol da justiça, à água do Espírito, ao mover do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Vamos receber os nutrientes da palavra, vamos dar lugar ao Senhor para que Ele venha imprimir na minha mente a sua palavra, a sua revelação, o seu ensino. Cumpra-se em nós o propósito de Deus. E eu vou convidar você, abra agora a sua Bíblia, se você puder, ou então ouça, né? Vamos lá, já estamos quase encerrando em Romanos. Na próxima semana nós vamos falar sobre o nascimento da igreja. Amados, a igreja é um mistério de Deus tão tremendo, queridos. Você é a igreja, eu sou a igreja. Quando eu começo a olhar para o meu irmão, entender que eu sou um com ele em Cristo, tudo muda na minha mente, tudo muda no meu pensamento, tudo muda nos meus valores. É você sair daquela bolha, sabe? Do egocentrismo
e viver para Cristo, botar Cristo no centro, Ele que merece o centro. Só Ele é digno da honra, da glória e do louvor. E vamos aqui hoje, lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 11. Ah, amados, eu fico assim, sabe? É um deleite tão grande a palavra de Deus. Meu Deus, como a tua palavra é bela. Se a pessoa às vezes fala assim, não, mas a Bíblia é difícil, peça o Espírito Santo. Não é por acaso, amados, que o Senhor coloca uma escola bíblica via rede social, né? Para que você possa meditar. Porque o Espírito Santo está ministrando para mim também. Eu me quebranto muito diante disso, amados. Como o Senhor fala. E quando o Senhor falou quanto tempo que Ele esperou para que eu pudesse frutificar em uma área da minha vida específica, daquela forma, porque Ele me quer daquela forma. A gente fica assim, meu Deus, que Deus longânimo, que Deus paciente, que Deus misericordioso e que cuida de nós no detalhe. Ele cuida de você, a gente nem imagina o quanto Deus tem cuidado, o quanto Ele é bom e misericordioso. E não há nada que possa ser mais gratificante na nossa vida do que amar Jesus. Ame a Jesus. Quer ver? Fala essa oração, me ensina a te amar, Jesus. Me ensina, me capacita a te conhecer. Se revela a mim. Eu quero te sentir, Senhor. Eu quero o teu abraço. Eu quero o quedar de Maria. Eu quero estar aos teus pés. E, amados, o Espírito Santo, aleluia, atuou na ressurreição de Jesus. Vamos ler aqui em Romanos, no capítulo 8, versículo 11, que diz assim, ó. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Oh, glória a Deus! Oh, queridos, o mesmo Espírito Santo, o mesmo Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o que habita em nós, é aquele também que vai no grande dia, né? Quando muitas pessoas não pensam nisso, muitos até não creem que Jesus voltará para buscar a noiva amada, a igreja que está sendo moldada, que está sendo santificada, que está sendo regenerada, lavada, purificada pelo sangue de Cristo. Esse Espírito que ressuscitou Jesus, ele vai, queridos, ele habita em nós e nós também ressuscitaremos. Aqueles que estiverem vivos receberão corpos glorificados, mas os mortos ressuscitarão. Lembrando que você pode até falar assim, mas olha, antes de Jesus ressuscitar, outras pessoas ressuscitaram, é verdade. Pessoas que nós vemos na Bíblia, né? Pessoas que ressuscitaram antes da ressurreição de Jesus. O próprio Jesus, né? Ele ressuscitou, a Bíblia cita alguns, mas eu creio que foi muito além do número que a Bíblia cita. O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, Jesus ressuscitou a Lázaro, mas veja bem, essas pessoas que ressuscitaram, elas ressuscitaram sem ter seus corpos glorificados e elas morreram, né? Alguém viu aí, né? O Lázaro, alguém viu, Pedro ressuscitou Dorcas, né? Alguém viu Dorcas? Não, ela ressuscitou, mas morreu. Mas Jesus, amados, ele ressuscitou e não morreu mais. E não morrerá jamais. É o eterno. Ele cumpriu a sua obra salvadora de forma perfeita. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se fez, o sacerdote que se fez sacrifício por nós. Tem uma vez que eu estava ouvindo aquele louvor, mataram Jesus, o Filho de Deus, e o Espírito falou no meu coração, eu fiquei tão quebrantada, não é mataram, é matamos. Você faz parte disso, você faz parte dessa morte, foi por amor a você, foi por amor a mim, foi por amor a todos nós.
a toda a humanidade de todos os tempos e épocas. Louvado seja Deus. Amados, a ressurreição de Jesus Cristo foi realizada pelo poder do Espírito Santo, sendo um sinal do quê? Da sua verdadeira natureza divina e da obra perfeita que ele realizou na cruz. Aleluia! Cumprimento de todas as profecias messiânicas, tudo que já tinha sido falado a respeito da obra salvadora de Jesus Cristo. E uma coisa maravilhosa, amados, o nosso Deus não está morto. Tem pessoas que aí seguem seitas, religiões, líderes, né? É tanta coisa, mas veja bem, a sepultura de Jesus está vazia, porque ele ressuscitou. Eu me lembro que uma vez ministrando para jovens, uma jovem falou, mas Jesus ressuscitou, a sepultura está vazia, mas não foi só em espírito que ele ressuscitou. Amados, o corpo dele, glorificado, levantou da sepultura. Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte. E nele nós temos o quê? A vida eterna. Ao terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte e nós temos essa bendita esperança. A morte não é o fim, mas é o começo de um novo tempo rumo à eternidade, onde teremos um novo céu e uma nova terra. E a hora vai muito rápido, queridos, mas vamos finalizar lendo um texto que se encontra lá na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Olha, é um verdadeiro poema. Que inspiração! E quando a gente lembra que quando Paulo escreveu essa carta, ele estava o quê? Numa prisão, né? Totalmente inóspita, terra batida. Ali o sanitário, tudo junto ali. A gente imagina, ele sentiu frio, ele pediu a capa, os odores, os maus tratos, a preocupação, o amor que ele tinha. Paulo é aquele que participou das aflições de Cristo, porque a preocupação dele não era com ele. A preocupação de Paulo era com a igreja. A preocupação de Paulo era com seus irmãos. E ele coloca assim, é muito lindo, olha, para a gente finalizar. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Aleluia. Amado, que você tenha aí um restante de semana abençoada. Aliás, estamos começando praticamente a semana, né? Segunda-feira. Que você medite em tudo que foi falado, que você dê lugar à presença do Espírito Santo, que você leia a palavra e que você possa ser frutífero para o louvor da glória, da graça do nosso Deus. Um beijo no seu coração, Deus abençoe você, sua casa e a sua família. E até a próxima segunda-feira. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, dê o like, nos ajude na divulgação da palavra do Senhor. Fique na paz. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.